Sabe? Há uma pergunta que, acho eu, acompanha a humanidade há séculos. Será que existe mesmo alguma coisa, qualquer coisinha, de que possamos ter a certeza absoluta? Uma verdade tão, mas tão sólida que simplesmente nada a consiga abalar? Pois bem, essa foi precisamente a pergunta que não saía da cabeça do filósofo René Descartes. E é sobre isso que vamos falar. Vamos mergulhar na ferramenta radical que ele criou para encontrar essa certeza, a chamada dúvida metódica. É, no fundo, a história de uma busca, a busca por um alicerce inabalável para tudo aquilo que achamos que sabemos. Ok, mas para percebermos bem a ideia do Descartes, primeiro temos que perceber qual era o grande desafio. E o desafio era o ceticismo. Aquela ideia, sabe? A de que, se calhar, não podemos ter a certeza de nada. Era esse o monstro que ele se propôs a enfrentar. E a imagem que o Descartes usava para pensar nisto é ótima. Ele imaginava o nosso conhecimento como um grande edifício. Agora pensem nisto. Se os alicerces, ou seja, as nossas crenças mais fundamentais, não forem sólidos, o que acontece? Pois, tudo o que construímos em cima deles ameaça ruir. Portanto, era absolutamente crucial testar esses alicerces. Certo, mas como é que se testam os alicerces do nosso próprio conhecimento? A solução que o Descartes encontrou foi francamente genial e um bocado contraintuitiva. Ele decidiu pegar na arma dos seus inimigos, os céticos, e usá-la a seu favor. Ele pegou na dúvida. Mas não para duvidar por duvidar, não. Ele transformou a dúvida numa ferramenta, quase como um bisturi de um cirurgião. E é isto que é a dúvida metódica. Atenção, isto não é andar por aí a ser pessimista e a duvidar de tudo. Não, não. É um método, um processo muito bem pensado. A regra de ouro é esta. Se uma crença tem, sei lá, a mais pequena fresta, a mais ínfima possibilidade de dúvida, então, para efeitos deste método, ela é posta de lado, é tratada como se fosse falsa. E pronto. E aqui está o ponto-chave, a grande sacada. O objetivo não era destruir tudo e ficar sem nada em que acreditar. Nada disso. Era o contrário. Pensem nisto como uma peneira, um filtro super rigoroso. A ideia era ver o que é que sobrevivia, o que é que passava por este teste de fogo. O objetivo era encontrar aquela crença, a tal que fosse tão, mas tão certa, que fosse simplesmente impossível de pôr em dúvida. Ok, soa bem em teoria, mas e na prática? Como é que se faz isto? É que o Descartes não podia, obviamente, passar o resto da vida a analisar cada pensamento que tivesse. Seria uma loucura. Ele precisava de uma estratégia, de um plano de ataque. E a estratégia dele era bastante direta, baseada em duas regras. A primeira, já falámos dela. Qualquer coisinha que cheire a dúvida, por mais pequena que seja, pumba, de lado. A segunda regra tem tudo a ver com eficiência. Em vez de ir crença por crença, uma a uma, o que, convenhamos, nunca mais acabava, ele decidiu ser mais inteligente. Decidiu atacar os pilares, os princípios fundamentais de onde vêm todas as outras crenças. E olhem, nada como ouvir o próprio Descartes a explicar isto. Ele dizia algo como: uma vez minados os fundamentos, cai por si tudo o que sobre eles está edificado. Atacarei imediatamente aqueles princípios. A lógica perfeita, não é? Voltando à nossa imagem do edifício, não é preciso andar a tirar tijolos um por um, é só ir direto aos pilares. Se abanarmos os alicerces, o resto do prédio vem abaixo sozinho. É um ataque cirúrgico, mesmo focado na base de tudo. Ok. Então, imaginem um cenário. Depois desta demolição toda, desta limpeza geral, o que é que o Descartes esperava encontrar? O que é que podia sobrar no meio de todos os escombros das nossas velhas certezas? E aqui é fundamental percebermos esta diferença. Uma crença que se pode pôr em dúvida não quer dizer que seja falsa, atenção. Significa apenas que não é forte o suficiente, não serve de alicerce, não é 100% fiável. Aquilo que se procurava era o oposto. Era uma crença indubitável, ou seja, algo que fosse impossível de duvidar. À prova de bala. Essa, sim, essa que seria a tal rocha sólida para começar a construir tudo de novo. E é isto que nos leva de volta ao grande objetivo. A dúvida nunca foi o fim da linha, foi só o caminho. O projeto foi sempre um de construção, de arquitetura. Era preciso deitar abaixo a estrutura antiga, que era frágil, para finalmente se poder reconstruir tudo de novo, mas desta vez sobre uma base que fosse, de uma vez por todas, completamente segura e inabalável. Bom, e com isto chegamos quase ao fim da nossa viagem pelo método Descartes. Já vimos a lógica por trás dele, as suas regras e, claro, o seu objetivo super ambicioso de encontrar uma certeza absoluta.
Mas a grande questão é: será que ele encontrou alguma coisa? E a resposta é que sim. A sua busca levou-o àquela conclusão que toda a gente conhece. Penso, logo existo. Era a única coisa da qual ele simplesmente não conseguia duvidar. O facto de que ele estava ali, a duvidar, a pensar. Mas, e aqui fica uma última provocação, um desafio ao próprio método. Se a regra é duvidar de tudo, então, não deveríamos duvidar também da nossa própria capacidade de duvidar, do nosso próprio raciocínio? É uma pergunta que nos deixa a pensar, não é? Mostra que, mesmo quando parece que encontramos a certeza, a dúvida, bem, ela nunca está muito longe.